A palavra de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. So God have not given us the spirit of fear, Portanto, Deus não nos deu o espírito do temor, but the spirit of love, mas o espírito do amor, the spirit of power, o espírito de and the fortaleza sound mind. e de moderação. So which means fear is a spirit. O que quer dizer que o medo é um espírito. So if God did not give us the spirit of fear, Deus não nos deu o espírito do medo. when you are possessed by fear, Quando estiveres possuído pelo medo, when you are oppressed by fear, quando estás oprimido pelo medo, which means that spirit does not come from God. quer dizer que esse espírito não provém de Deus. It comes from the devil. Sai do diabo. Many people have been destroyed by this spirit. Muitas pessoas estão destruídas através desse espírito. And as you listen to me, E assim que vais escutar, you cannot be destroyed by the same spirit. não serás destruído pelo mesmo espírito. Because you are different, Porque você é diferente. as you listen to what I'm saying, Assim que vais escutar daquilo que eu vou because falar. the word of God is spirit and life. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. In John chapter 6 verse 63, he said, the word I speak to you, they are spirit and they are life. No livro de João, capítulo 6:63. 6, versículo 36, diz: as minhas palavras são espírito e vida. So let me tell you, my friends, Portanto, deixa-vos dizer, amigos, this spirit of fear, que esse espírito do medo it doesn't respect anyone. não respeita ninguém. As you give in to this spirit, Assim que vais ceder para esse espírito, he will enter and destroy. ele vai entrar e destruir. Let us see one person in the Bible. Vamos ver uma pessoa na Bíblia. There is a man called Job. Há um homem chamado de Jó. Job was a man that fears God. Jó era o homem que temia a Deus. Job is a man that was rich. Jó era o homem rico. God blessed him. Deus o abençoou. And we saw that he passed through difficulties and affliction. E nós vimos que ele atravessou por dificuldade e aflição. Some people who don't understand the scripture, Algumas pessoas que não entendem as escrituras, they say that they blame God for Job to suffer. eles culpam a Deus pelo sofrimento de Jó. They say, yeah, it's God that gives Satan the opportunity to attack Job. Diz que é Deus que deu Satanás a oportunidade para atacar a Jó. But when you look at the scripture very well, Mas quando nós olhamos para as escrituras muito bem, you cannot blame God for what Job passed through. nós não podemos culpar a Deus daquilo que Jó passou. Job passed through all those afflictions Jó passou todas essas aflições because of what is in him. por causa daquilo que estava nele. When you look at Job chapter 3, Quando olhar para Jó capítulo 3, verse 25. versículo 25. Job chapter 3, Jó capítulo 3, verse 25. versículo 25. Let us see what the scripture said there. Vamos ver o que as escrituras têm a dizer. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Hallelujah. So from the mouth of Job, Portanto, da boca do Jó, we saw that Job was very fearful. nós estamos a notar que Jó tinha medo. Job was afraid. Jó temia. So because of that he was afraid, Por causa desse medo que tinha, because of fearfulness, por causa daquilo que ele temia, what he was afraid came to him. daquilo que temia aconteceu para ele. Because all the time, all his life, he was full of fear. Porque todo o tempo na sua vida ele tinha medo. When you look at the life of Job, Quando nós olhamos para a vida de Jó, the Bible says he always makes sacrifice. a Bíblia diz que sempre ele fazia He sacrifício. said, I don't want evil to come to my children. E eu não quero para que o mal pareça para os meus He filhos. makes sacrifice because of fear. Ele fazia sacrifício por causa do medo. When they look at the foundation of all
saw his service, it was fear. Mas quando nós olhamos para a fundação do seu servir, era baseado no medo. The word of God says, A palavra de Deus diz: as a man think in his self, so he is. assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. So spirit of fear Portanto, o espírito do medo attacked him, o atacou. and he was fearful, E ele foi possuído pelo medo. and because he was afraid, E por causa desse medo, the spirit of fear dominated him. o espírito do medo o dominou. You cannot walk in fear and walk by faith at the same time. No, it is impossible. Não é possível caminhar no medo e pela fé ao mesmo tempo. Não é possível. Fear and faith are not brothers. They are not the same E thing. o medo e a fé não são irmãos, não são duas coisas iguais. So all that Job was doing, Portanto, tudo aquilo que Jó fazia, he was not doing it by faith. ele não fazia pela fé. He was full of fear. Ele estava cheio de temor. That was what opened the door for the devil to strike him. Isso que abriu as portas para o diabo para lhe atacar. So that's why it is impossible to please God É por essa razão que é impossível agradar a Deus without faith. sem a fé. So faith must be the number one foundation of your life. Que a fé deve ser a fundação número 1 da sua vida. You must believe the scripture, Deves crer nas escrituras, believe the word of God, crer na palavra de Deus, because God is faithful. porque Deus é fiel. You must believe that the word of God is true. Deves crer que a palavra de Deus é verdade. The Bible says in the book of Romans chapter 3, A Bíblia diz que no livro de Romanos capítulo he 3, said, let all men be liars para que todos os homens sejam mentirosos and God be true. e Deus o You verdadeiro. can read it in the book of Romans chapter 3 verse 4. Let's see what he says. Podemos ler no livro de Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Glory be to God. You see that every man can be liars, Nós vejamos que todo homem pode ser mentiroso, but the word of God is the truth. mas a palavra de Deus é verdadeira. Your condition may be a liar, A sua condição pode ser uma mentira, but the word of God is true. mas a palavra de Deus é verdadeira. Maybe the doctor has said that you are very sick. Talvez o médico viu que você está doente, The doctor can bring some proof, que o médico pode trazer provas, but his word is not the truth. mas a sua palavra não é verdadeira. The truth is the word of God. A verdade é a palavra de Deus. The word of God said that Jesus took away your sicknesses. A palavra de Deus diz que Jesus tomou as suas The enfermidades. Bible said that he was cursed because of you. A palavra de Deus diz que ele foi amaldiçoado por sua causa. The word of God said that Christ he has redeemed you from sickness and disease. E a palavra de Deus diz que Cristo te resgatou das enfermidades e doenças. So you must trust the word of God, Portanto, deves confiar na palavra de Deus, knowing that every man shall be a liar, but God is true. sabendo que todo homem é mentiroso e Deus o verdadeiro. Your condition is a liar. A sua condição é mentiroso. Every negative condition you have experienced, they are liars. Todas as condições negativas que tens enfrentado são mentirosas. That's why the Bible said the things we see with our eyes, they are temporary. É por essa razão que a Bíblia diz que as coisas que nós vimos com os nossos olhos são coisas temporárias. They are bound to change. São coisas que podem mudar. They are not permanent. Não são coisas permanentes. They are not internal. Não são coisas eternas. It is only the word of God that is internal. Somente a palavra de Deus que é eterno. So when you believe and trust the word of God, Portanto, quando crês e confias na palavra de Deus, your circumstances become irrelevant. as suas circunstâncias se tornam irrelevantes. Whatever people say about you doesn't matter. Seja o que as pessoas falam acerca de si, já não importa. What matters is the word of O God. que importa é a palavra de Deus. Because the word of God is true. Porque a palavra de Deus é verdadeiro. The Bible says, sanctify them with your word.
word, your word is truth. A Bíblia diz: santifica-os pela sua palavra. A sua palavra é a verdade. So when you stand on the word of God, Portanto, quando você para na palavra de Deus, you know that God cannot fail. você sabe que Deus não pode falhar. You know that God cannot lie. Deus não pode mentir. That one will take away every fear away from your heart. Isso retira todo o medo no seu coração. You see, Satan speaks. Vejamos que Satanás fala. Every word Satan speaks is to bring fear in your heart. Toda palavra que o Satanás fala é para trazer medo no seu coração. He will tell you, say, do you know that the bill, you have not paid the bill? Ele vai te recordar. Você sabe que ainda não pagou aquela dívida? Do you know what the doctor say about your body? Você sabe o que os médicos têm por falar acerca do seu corpo? But remember, Mas lembre-se, even if doctor discover a sickness in your body, mesmo o médico tendo descobrido uma enfermidade no the seu word corpo, of God said, a palavra de Deus diz: he said, he sent forth his word and healed them Ele enviou a sua palavra adiante e os curou. and delivered them from all their destruction. E os libertou de todas as suas destruições. So every destruction Portanto, toda a destruição coming against your life, que está a vir contra a sua vida, coming against your que destiny, está a vir contra o seu destino, the word of God heals you. a palavra de Deus te cura. The word of God delivers you. A palavra de Deus te liberta. So that's why your experience is irrelevant in life. É por esta razão que a sua experiência é irrelevante na vida. Whatever you saw in the dream doesn't matter. Seja o que você viu no sonho, não importa. Some people, when they ate in the dream, Algumas pessoas, quando sonham a comer no sonho, some people say they are initiated in witchcraft. algumas pessoas dizem que foram iniciados na feitiçaria. That's part for the children of the devil. E essas coisas são para os filhos do diabo. If you can believe the gospel Se crês no Evangelho and open your heart for Jesus, e abrir o seu coração para Jesus, and you make Jesus the Lord of your life, e faz com que Jesus seja o Senhor da sua vida, you are delivered. você está livre. The power of God delivers you from the destruction of the enemy. O poder de Deus te liberta da destruição do inimigo. That is our victory. Essa que é a nossa vitória. That is the foundation of our victory, my Essa brother. que é a fundação da nossa vitória, meus irmãos. My desire O meu desejo is for you to be free and delivered from the power of darkness. é para você estar livre e ser liberto do espírito das trevas, So that you can walk victoriously over spirit of fear. para que possas caminhar vitoriosamente sobre o espírito do medo. So that's why we want to open your understanding É por essa razão nós queremos abrir o seu entendimento for you to understand para você entender why you should not be afraid. por que você não deve ter o medo. That we want to open your understanding Nós queremos abrir o entendimento for you to know how to walk in victory para você saber como caminhar na vitória over the spirit of fear. sobre o espírito do temor. I believe your life cannot be the same as you understand this teaching we are teaching E you. eu creio que a sua vida não será o mesmo assim que você vai entender esse ensinamento que nós You estamos walk a from dar. victory to victory. Você vai caminhar vitória para vitória. Multitudes have been destroyed outside there Multidões têm sido destruídos lá fora by the spirit of fear, pelo espírito do medo, by the spirit of the devil. pelo espírito do diabo. But when you come to this understanding, Mas quando você chega a este entendimento, when you run to Jesus, quando você foge para Jesus, you understand the word, você entende a palavra he set you free. e ele te liberta. That's why the knowledge of the truth you know, É por essa razão que o conhecimento da verdade que você sabe it is the foundation of your victory and your freedom. é a fundação da sua vitória e da sua liberdade. So we are going to enter why or how you can walk in victory over the spirit of fear. Portanto, nós vamos entrar no outro passo. Como que você pode entrar na vitória depois do medo? The victory over fear. A vitória sobre o medo. So we are going to look at the book of Isaiah chapter 54. Nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 54. Isaiah 54. Isaías 54. Isaiah 54. Isaías 54. Isaiah chapter 54. Isaías, capítulo 54. We want to read Isaiah chapter 54.
Vamos ler no Isaías capítulo 54, verse 13 and verse 14. versículo 13 e 14. Isaiah 54, Isaías 54, verse 13 and 14. versículo 13 e 14. Can you read? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante, com justiça será confirmada. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Hallelujah. We saw in the verse 13, Nós vimos no versículo he 13, said, all your children shall be taught of the Lord. diz que todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. All your children shall be taught of the Lord. Que todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. The teaching of the word of God Que o ensinamento da palavra de Deus is important for your victory in life. é importante para a sua vitória na vida. Because the teaching of the word of God, Porque o ensinamento da palavra de Deus, it will build your faith. ele vai edificar a sua fé. And when you are built on the faith, E quando você está edificado na fé, you walk in victory. você caminha na vitória. Remember, knowledge is power. Lembra-se que o conhecimento é poder. When you don't have the knowledge of the truth, Quando não tens o conhecimento do conhecimento da you verdade, are weak in faith. você é fraco na fé. The enemy can take advantage of O you inimigo pode tomar vantagem de si and oppress you with the spirit of fear. e te oprimir com o espírito de temor. The first will of God is that you must be taught of the word. A primeira vontade de Deus é para que você seja ensinado na palavra. Every child of God must be taught of the truth of the word of God. Todo filho de Deus deve ser ensinado na verdade da palavra de Deus. Read verse 14. Vamos ler versículo 14. Com justiça serás confirmada. Estarás longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. Hallelujah. So when you are taught of the word of God, Portanto, quando és ensinado da palavra de Deus, it will establish you in righteousness. vai te estabelecer na justiça. And it is the right, you are standing on the righteousness, E é pela sua posição na justiça and it is this understanding of righteousness e a sua compreensão da justiça that will keep the enemy, the spirit of fear, far from you. que vai manter o espírito do temor longe de si. The doctrine of righteousness cannot be toyed with. A doutrina da justiça não pode se brincar com ele. The doctrine of righteousness A doutrina da justiça is the empowerment over the powers of darkness. é o seu empoderamento contra o espírito das trevas. In righteousness, Na justiça, you are established. és confirmado. We supposed to know what righteousness is all about. Nós precisamos de saber a justiça fala acerca do quê? The understanding of what is righteousness O entendimento acerca da justiça is a big doctrine, é uma grande doutrina. and it is what is going to give you victory. É aquilo que vai te dar a vitória. Righteousness is not what you do or what you do not do. Que a justiça não é aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer. Because God knows that we are weak in life. Porque Deus sabe que nós somos fracos na vida. God has already planned salvation and victory for His children. Deus já planeou a salvação e vitória para os seus filhos. He knows that with your strength you cannot do it. Ele sabe que com a sua força você não é capaz de fazer. So that's why He wants us to understand what righteousness is all about. É por essa razão ele quer para que nós compreendamos o que é isso, a justiça. Righteousness is a state A justiça é um estado where you are justified from all sin. onde você é justificado de todos os pecados. Righteousness is a state A justiça é um estado where you are made right before with God. onde você é
confirmado perante a Deus. It is the statute that gives you freedom, É o status que te dá a liberdade, that the enemy cannot oppress you. que o inimigo não poderá te oprimir. So that's why we are going to go into some scriptures É por essa razão que nós havemos de nos aventurar nas to escrituras understand what righteousness is. para podermos entender o que é isso a justiça. Remember, it says, Lembre-se daquilo que diz, in righteousness you are established. que na justiça foste confirmada. And because you are established in righteousness, E por causa da sua confirmação na justiça, then you shall be far from oppression. e daí estarás